Quando nós falamos de José, nós estamos falando aqui de alguém que Deus, aleluia, separou para usar para um propósito. José, ele era filho de Jacó, neto de Isaac, bisneto de Abraão, Abraão primeiro crente. Então foi uma família escolhida por Deus. Mas mesmo sendo uma família por Deus, tinha as suas divergências, suas complicações. José era o filho preferido de Jacó. Jacó, que à época, o tempo, era permitido o homem ter mais de uma mulher. Então Jacó é aquele filho do amor de Jacó com a sua esposa. Aleluia. Jacó, ele tinha mais filhos, tinha mais 2 concubinas, veio mais filhos, onde eram 2 irmãs e havia uma competição muito grande. Todas as vezes que há competição, as coisas não é boa. Ouvimos aqui que é uma família que Deus escolheu, um povo, uma família, mas era uma família desequilibrada, porque José era amado mais do que os seus irmãos. José não é o primeiro, José aqui é o penúltimo dos irmãos. Depois vem Benjamim, mas José é o filho escolhido. E José, todos os males feitos que os seus irmãos faziam, José vinha e contava a seu pai. Imagina vocês como era essa família complicada, mas era crentes. Aleluia. Vocês percebem os conselhos que Deus trouxe nesta noite, a direção da palavra aqui? Aleluia. Então, os irmãos de José começaram a odiar José. Não é por menos se nós formos olhar assim. E para acabar de acertar, José, ele não fechava a boca. José, aquilo que Deus fazia ele saber, ele contava. José, ele teve um sonho. Que os mostos, trigo, eram molhos, estava de pé, esses molhos, eles vinham e se prostravam diante do molho de José. Isso para os irmãos dele, isso era uma afronta. Os irmãos todos mais velhos do que ele, só Benjamim abaixo dele. Os molhos vinham e se prostravam diante dele. Por que ele está dizendo isso? Vocês um dia vão se prostrar diante de mim. Ele teve esse sonho. E ele contou. Então, os seus irmãos já tinham ele como um sonhador. Mas ele não parou de sonhar. E ele sonhou que o sol e a lua vinham e se prostravam perante ele. Imagina, gente. E o pai dele ouve isso. Isso vai criando no coração dos irmãos ódio, inveja, ódio, inveja, mágoa, né? Vai criando no coração deles algo que nós não podemos ter. E um detalhe nesta noite, quando o irmão tiver algo com a irmã, nós que somos crentes, aleluia, tem que fazer assim, na próxima Santa Ceia vai ser logo, para a irmã Joelma participar, irmão Elvis, a irmã Luciene, que mais? A irmã Leila. Nós aprendemos assim, quando nós temos alguma coisa, nós temos que resolver. Se é algo entre o irmão ou a irmã, chega onde está a irmã, particularmente, irmã, me perdoa. Não é vergonha pedir perdão. Isso, tira do coração. O inimigo, ele vai aproveitando daquilo ali, vai crescendo, vai fazendo uma mágoa. Quando der fé, o irmão e a irmã não vai se olhando um para o outro. Deus não quer isso na vida de cada um de nós. Olha o ensinamento para nós nessa noite aqui. Então, os irmãos de José o odiavam. O odiava. Tanto é, nós vamos ler aqui, o seu pai manda os seus irmãos
levar as ovelhas para comer. Manda eles pastorear as ovelhas. Jacó, diga, José, vai ver onde teus irmãos estão, pastoreando as ovelhas. José vai. Quando José chega, aleluia, Jesus. Os irmãos já vistam de longe, dizem, olha ele aí, o sonhador, que diz que nós vamos prostrar sobre ele. Já viram ou já viu uma mágoazinha no coração deles? Nós não podemos guardar mágoa não no coração, viu, meus irmãos? Nós somos filhos de Deus, somos crentes, nós temos que, se tiver algum irmão com a irmã, vice-versa, nós temos que resolver, pedir perdão. Não é vergonhoso pedir perdão, eu já contei aqui. A nossa vida, ela tem que ter um caminho aberto. Lembra que eu contei aqui a respeito da avó de Rose? Ouviram aqui? Ela sonhou, ela viu que o caminho estava fechado. As coisas espirituais, aleluia, é muito mais além daquilo que nós pensamos. O caminho estava fechado. Olha o sonhador, quando ele vem, Judá, ele vai ter uma ideia de querer matar o seu irmão, o próprio irmão. Aí aparece o seu irmão mais velho, disse, não matemos ele, jogamos naquela cova. Ele diz isso para que depois, quando eles estiverem mais longe, ele vir e livrar José. Só que ele sai, quando ele volta, passa, aleluia, um povo, comerciantes, e venderam José. Quando o seu irmão mais velho vem e diz, cadê? Vendemos ele. Ódio, mágoa. E quem vai sofrer com isso? O papai. Papai do céu fica triste com essas coisas. Deus não quer nós com essas coisas. É o que a palavra nos diz nesta noite aqui. E isso perdurou nessa família. Esses irmãos já estavam tão o coração cheio do mal que mataram um cabrito, irmão Elvis, irmão Joelma. Venderam o irmão e mandaram para o pai, olha, aqui não é a túnica de José. Jacó tinha dado uma túnica de 7 cores. Algo que nunca tinha dado aos seus irmãos. Ciúmes causou. O pai também não tinha um equilíbrio de dar uma dosagem certa. Dividir a atenção, o amor ali para cada um dos filhos ali. A palavra, ela ensina tudo aqui. Ela está nos ensinando nesta noite aqui. Como nós nos comportar como filho. Como os filhos de Deus. Amar uns aos outros. Sem distinção. Trouxeram a túnica, mataram o cabrito, colocaram o sangue. E foi uma tristeza para aquele pai, Jacó. Mas Deus estava nos planos e no sonho de José. Quando os planos de Deus estão conectados com aquilo que nós vimos, sonhamos, Deus é aquele que concretiza aquilo que Ele colocou no nosso coração. Por isso que nós temos que estar sempre na direção de Deus. José, ele é vendido, vai morar na casa de Potifar. Lá ele tinha 17 anos, e lá da casa de seus pais. Imagina aquela época, 17 anos. E onde José chega, a benção de Deus estava sobre José. Tudo prosperou na casa daquele homem chamado Potifar. Mas o inimigo também estava ali naquela casa. O seu patrão estava no campo, a mulher do seu patrão põe olhos sobre José. E ela insiste, seduzindo José, tentando José, um jovem bonito, de 17 anos.
E um dia José vem fazer os trabalhos como os outros dias, e não tem ninguém naquela casa. E aquela mulher tenta José, rasga as roupas de José. E José não cede. Está vendo que nós temos que não ceder, meu irmão? Fuja do pecado, a tentação. José só tinha 17 anos, vamos dizer, um menino, não é? Os dias de hoje, ainda imagina aquela época. Ele não cedeu para o pecado. Porque José tinha Deus no coração. José era um homem sonhador. E os sonhos de Deus estavam, aleluia, sobre José, porque era da parte de Deus. Porque Deus sabia o que viria lá na frente. E como veio uma grande seca, onde não havia mais nada o que comer. E José vai relatar aqui, como nós lemos na palavra. Deus estava, aleluia, trabalhando em oculto para salvar um povo. Aquele povo que Deus escolheu. Então José, não conseguindo se conter diante de todos os que estavam com ele, gritou. O que José está dizendo aqui? José agora já é governador. Aleluia. Qual foi o sonho dele, vocês lembram? Que os monstros dos seus irmãos viriam e se prostrariam sobre ele. Era o sonho de Deus mesmo. E que o pai dele se prostraria. Se prostrou mesmo. Então José, não conseguindo se conter diante de todos os que estavam, ele gritou: saiam todos da minha presença, e ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, imagina para esses irmãos, ver que eles venderam, tentaram matar, mas não conseguiram o plano, porque Deus não permitiu. Deus só permite em nossas vidas, irmão. Aleluia. O inimigo não tem poder de tocar em nós. Os irmãos de José tentou, mas Deus tinha um plano. Ninguém consegue desfazer o plano de Deus. Foi vendido, porque Deus, aleluia, estava naquele plano ali. José não cede para a mulher Potifar. Sabe o que acontece? José é preso. 13 anos José fica preso, sem dever nada. Não há na Bíblia aqui José negando o nome de Deus. José queixando. José fica na prisão dos 17 aos 30. É muito ou não é? Um inocente, um homem inocente. Glória a Deus. Muitas vezes nós sofremos injustamente. E quando nós sofremos injustamente, e é injustamente, pode ter certeza, Deus está trabalhando lá na frente, ao nosso favor. Deus trabalha. Agora, aqui, então José, não conseguindo se conter diante de todos os que estavam, ele gritou. Os seus irmãos agora, depois da seca, o seu pai manda comprar comida, chega no Egito. José agora é governador no Egito. José tem tudo a ver com Jesus. Você sabia disso? José, ele foi odiado pelos seus irmãos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. José, ele foi injustamente acusado por seus irmãos. Jesus não foi assim também? Julgado, crucificado. José foi vendido por seus irmãos. Jesus também não foi vendido também? Glória a Deus. Aleluia. Então, nesta noite, meus irmãos, Deus diz para nós nesta noite, ninguém consegue frustrar os planos de Deus na vida de todos nós que aqui estamos. Ficamos em paz, voltamos em paz para casa. Saiu todos da presença e ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou a voz e chorou de maneira que os egípcios ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo. Você sabe quantos anos agora aqui? De quando José saiu para essa época, 22 anos distante do seu pai.
Para os seus irmãos, José nem existia mais. E se existisse, jamais estaria nesse momento aqui. Eles estavam na frente dos seus irmãos. 22 anos depois, 13 na prisão, 9 anos depois, mais 13 dá 22 anos. Vai cumprir aquilo que Deus fez saber a José. Que os mortos se prostrariam. Os seus irmãos vão se prostrar perante José. Eu sou José. Meu pai ainda está vivo? E seus irmãos não lhe puderam responder de tão assustado que ficaram diante dele. Eu ficaria, vocês. E José disse a seus irmãos: agora cheguem perto de mim. E eles chegaram, então ele disse: eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fique triste, nem irritado contra vocês mesmo, por ter me vendido para cá, porque foi para preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda resta 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês. Então tem coisa nas nossas vidas, aleluia, nós temos que pensar e não queixar. Muitas das vezes é Deus trabalhando em nossas vidas e nós não sabemos como Deus está trabalhando. José está dizendo para seus irmãos: aleluia, isso que aconteceu, vocês me venderam e tudo, ainda, aleluia, vocês têm responsabilidade sobre as decisões de vocês, mas Deus trabalhou ao meu favor, ao favor da família de meu pai, de um povo, para que vocês não morressem de fome. Aleluia, Jesus. Deus me fez de mim como um pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Voltem depressa para junto do meu pai, e diga a ele, olha que notícia boa Jacó vai receber agora, e diga a ele, assim manda dizer o seu filho José: Deus me impôs por senhor em toda a terra do Egito. Venha para junto de mim, não demore, o Senhor habitará na terra de Gozém e estará perto de mim. Glória a Deus, que notícia boa esse pai recebeu, né? 22 anos depois, Deus é aquele que traz as notícias boas para nós, meus irmãos. Mas Deus também Ele nos ensina na nossa trajetória, para nós termos cuidado e nós vigiarmos. Aleluia. Ouvimos aqui o relato desta família, que é a família de Jacó. Glória a Deus. Ele nos ensina nesta noite para nós meditarmos na sua palavra. Para que nós possamos saber, aleluia, entrar e sair no meio do povo de Deus. Darmos um bom testemunho. Sabermos entrar e sair, nos conduzir, para que não ferimos ninguém. Nós temos que fazer como José aqui, aleluia, dizendo para os seus irmãos, não era hora, será se fosse, vamos dizer assim, um de vocês ou eu, será se, que passaria no coração de vocês aqui? Aquele que quis matar, jogou numa cova, vendeu, ele foi preso, 13 anos preso, inocente, agora ele vê os seus irmãos na frente dele. Gente, é algo muito grande isso aqui. Se Deus não tivesse no coração de um homem desse, por isso que Deus tem que estar no nosso coração. Nós temos que ter essa certeza viva, para que nós não venhamos a fazer as mesmas coisas, pagar o mal com o mal. José aqui paga o mal com o bem. Esse é o segredo, esta é a palavra nesta noite aqui. Você foi retribuído com mal, paga com bem, abraça, acolhe,
Esse é o segredo da palavra. E vimos aqui, Deus colocou José como pai de Faraó. Um menino de 17 anos vai para outro país. Deus dá um dom excelente a ele de interpretação dos sonhos. Aleluia. Estava na prisão e ele interpreta os dois sonhos. O sonho do padeiro, ele disse que o padeiro, dentro de 3 dias, assim como ele sonhou, ele seria chamado por Faraó, enforcado. Aleluia, Jesus. Mas o copeiro voltaria dentro de 3 dias para servir o rei. 13 anos depois. Aleluia. Mas esse sonho aqui, José revelou esse sonho, a interpretação do sonho, e eles esqueceram de José. Mas Deus não esqueceu. Deus não esqueceu de você, irmão e irmã. Deus não esqueceu de nós. Deus, Ele nos ama. Isso aqui é uma demonstração que Deus tem para uma família. Por uma seca muito grande na terra. Todos iriam morrer. Mas Deus, apesar de tudo isso que vocês ouviram, Deus trabalhou a favor desta família aqui. Glória a Deus, enviando José. Aleluia, porque Deus sabia o que tinha no coração de José. Glória a Deus, ver os seus irmãos, ele sendo fora o rei Faraó, ele era aquele que podia fazer todas as coisas. Ele não pagou o mal com o mal. Ele pagou com bem, com amor. É uma lição para nós nesta noite. Nós amarmos uns aos outros nesta noite. É isso que Deus pede para nós aqui nesta noite. Amar. E esse amor é sem limites. É incondicional. José vê os seus irmãos prostrados. José não deu troco. José disse, não, meus irmãos, não fique triste. Deus trabalhou, apesar de todas as coisas, Deus trabalhou, Deus está trabalhando ao nosso favor, irmã Vira. Esta é a palavra nesta noite. Voltamos em paz para os nossos lares, vendo e meditando como Deus é bom, como Deus trabalha, em meio à perversidade, em meio ao mal desses irmãos, Deus reverteu o mal em bem. Esse é o Deus que sempre estou pregando para você esta noite, o Deus do amor. Eu faço uma pergunta para nós nesta noite aqui. Dá para nós esforçarmos ou não dá? Sermos mais santos diante de Deus. Aleluia. Sabe quem vai ganhar isso? É Deus? É você. É isso, meu irmão. É nós que vamos ganhar. Ouvimos aqui, na hora H, José poderia lançar em rosto dos irmãos. José não lançou. Não. Aleluia. Ele pagou o mal com bem. Porque o maior amor de Deus é pela família. E aqui está a família de Deus. Esta é a família de Deus aqui. A família de Deus é esta aqui. Nós somos a família de Deus. Nós somos o povo escolhido de Deus, que Deus escolheu. Aqui, ali na Assembleia, ali na outra igreja. Esse é o povo de Deus. O compromisso de Deus é com esse povo aqui. Deus não tem compromisso com quem está lá fora. Deus não tem compromisso. Deus guarda. Deus preservou esta família aqui. Porque Deus conhece todas as coisas. Foi uma seca tão grande em Israel e no Egito. E Deus deu sabedoria a José. Compra todo o trigo do Egito. Aleluia. Foram 7 anos de fartura. Depois veio 7 anos de seca. Aleluia. Disse José, coloca um homem para ficar à frente. Sabe o que diz Faraó? Outro homem? Não há outro homem além de você. Deus exaltou e exaltou. Glória a Deus. Havia ou não havia santidade em José? José tinha tudo para negar o nome de Deus. Preso, sem dever nada, tirado da sua casa, 13 anos preso. Vocês já imaginaram nós ficar 13 anos presos numa prisão, sem dever nada, injustamente?
Olha, irmão, eu leio aqui. Observe, José não reclamou um dia. A Bíblia vai dizer que nesses 13 anos de José naquela prisão, diz que até lá dentro Deus fez obra. Diz que os presos via José alegre, dentro da prisão, oh glória. Sabe o que é isso? Convicção e certeza que mais cedo ou mais tarde, Deus ia libertar ele. Deus ia cumprir, aleluia, a sua palavra na vida dele. Deus cumpre. Aleluia. Vamos buscar mais Deus. Vamos ler mais a palavra. Vamos focar mais na palavra, meus irmãos. Ouvi-la. Aleluia. E as coisas, Deus encaminhará de todas as coisas. E irão para o seu devido lugar. Diz Deus nesta noite por essa palavra. Deus seja louvado. Amém? Vamos ficar de pé para mim fazer oração. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Santíssimo Deus, soberano Pai que habita no céu, nós te damos graça nesta noite, Senhor, pela tua santa e gloriosa palavra, Senhor. Pelos conselhos que tu deste nesta noite para nós, Senhor. A tua palavra, Senhor, é viva e eficaz. Ela trabalha, Senhor, em nós, em nossas vidas. Nós cremos, ouvimos aqui, Senhor, o que tu fizeste na vida desta família, Senhor. Tu preservou essa família. Toma as nossas famílias nas tuas mãos, Senhor. Toma os nossos filhos, Senhor. Os nossos pais, primos, parentes. Aqueles que são teus, salva, Senhor, nesse lugar, nessa cidade. Os que estiverem mais distante, longe, Senhor, pelo amor de teu nome. Nós te damos graça por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém?